Olá, meninos e meninas! Pessoal, vamos para a aula dessa semana. Nós vamos começar a falar sobre os povos pré-colombianos. Isso significa que foram os povos que existiram aqui na América antes da chegada dos europeus, mais precisamente antes da chegada do Colombo. Então, como vocês podem observar aqui no mapa, a gente tem uma série de povos estes indígenas, né? Então, vou pegar alguns aqui, ó. Iroqueses, apaches, astecas, maias, incas, tupi-guarani, araucanos, esquimós. Então, estes são alguns dos povos que já estavam aqui antes da chegada de Colombo. Então, a primeira que a gente vai falar do povo asteca, povo esse que se desenvolveu no Planalto de Anahuac, no Vale do México, e próximo às ilhas do lago Texcoco, eles fundaram uma cidade chamada Tenochtitlan. Tenochtitlan, a capital, possuía 250 mil habitantes. Eles foram pessoas que construíram pirâmides, templos, canais. E o imperador, ele tinha poderes políticos, ele era adorado como se fosse uma divindade, como se fosse um deus. Entre as atividades econômicas, eles cultivavam milho, que era a base de sustentação, o principal alimento dele, do povo asteca, feijão, cacau, algodão, tomate, entre outras coisas, certo? Então, entre a sociedade asteca, nós tínhamos algumas camadas. Então, a primeira figura é do imperador, ele exercia poderes militares, devia honra aos seus deuses, né? Ele tinha o objetivo de proteger o povo asteca. Abaixo, aqui eu tinha grandes comerciantes e artesãos que se organizavam em algumas corporações e transmitiam a sua profissão para os seus filhos. Depois a gente tinha também os camponeses, que era quem trabalhavam nas aldeias, prestavam todo o serviço, né? Serviços obrigatórios nas guerras, construíam canais de irrigação, diques, monumentos, pagavam impostos e recebiam do governo alimento e vestimenta em troca de todo o trabalho que eles realizavam. E também eles recebiam a educação de maneira gratuita. Aqui a gente tem os sacerdotes, que era uma pessoa de confiança do imperador, que era aquela pessoa que cuidava do culto, da educação dos jovens, dos hospitais, da população mais pobre e tal. E este aqui era um alto funcionário do Estado, que ele exercia elevadas funções. Ele recebia os impostos, que era cobrado da população, ele exercia função militar também. Então, esta era a camada social da civilização asteca. O povo asteca, eles realizavam comércio em forma de escambo. Eles tinham dois tipos de calendário, que era o solar e o lunar. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Era um povo dedicado à guerra, que habitavam onde hoje é atualmente o México. Então, onde hoje a gente vê o México no mapa da América, a gente tem a população asteca se fixou lá em algum momento. Como é que a população asteca foi sumindo, foi desaparecendo com a chegada dos espanhóis, certo? Outra civilização que se desenvolveu aí na América é a civilização Inca, que é considerada aí um dos maiores impérios da América pré-colombiana. Então, a população Inca, ela se localizou nesta região aqui, tá? Então, onde hoje é o Chile, parte da Bolívia, Peru, Equador, um pedacinho da Argentina. Então, essa foi a localização onde foram encontrados os vestígios da população Inca. Os Incas, entre uma das atividades econômicas, estava a domesticação de lhama. A lhama ela é da família do camelo. Para que servia a lhama? Ela era utilizada como meio de transporte, além de ser retirada a lã para fazer vestimenta, carne e leite. Então ela tinha várias utilidades. Além da lhama, existiam as alpacas e as vicunhas que também eram criadas, todas da mesma família do camelo.
Além das lhamas, eles também produziam em encostas. Como lá era difícil se encontrar local para fazer cultivo, para plantar, então eles criaram um sistema de plantação em forma de degraus, tá? E ali eles plantavam coca, feijão, abacate, milho, batata. O trabalho era todo coletivo. 1/3 da produção era destinada à população que trabalhava nessas lavouras. Também construíram canais de irrigação, pontes, possuíam sistema de correio, pontes suspensas e existia também um sistema de numeração que era um sistema chamado quipu, aonde eles pegavam uma corda, vários pedaços de corda, e eles iam dando nó. Então o sistema de contagem deles era através desse nozinho aí que eles davam. Ele era o imperador Inca, né? Ele era muito importante. E ele recebia o título de Sapa Inca. Ele tinha direitos militares entre o povo, ele era autoridade política, ele era considerado Inti Raymi, que ele era o principal guardião de todos os bens que pertenciam ao Estado. E a próxima civilização que a gente vai falar é do povo Maia, que se desenvolveu ali na Península de Yucatán, onde hoje está Honduras. Então aqui nessa região a gente tem a Península de Yucatán, onde hoje no mapa a gente encontra Honduras, que é onde foi encontrada a civilização Maia. Então como viviam os povos maias? Como eu disse, eles viviam na Península de Yucatán, entre Honduras e Guatemala, viveram nessa região entre o século IV até o século IX a.C. Entre os séculos 9 e 10, um povo chamado Toltecas invadiu a região e acabou dominando essa civilização. Ela nunca chegou a ser um grande império, a formar um grande império unificado. E foi isso que acabou favorecendo que eles fossem invadidos e dominados por outros povos. A sociedade Maia, ela era uma sociedade estamental, ou seja, o nascimento da pessoa definia o que ela ia ser. Se você nascesse numa camada de população pobre, você continuaria pobre o resto da vida. E se você fosse uma pessoa mais abastada, mais rica, você seria rico. Nesse momento aí a população maia chegou a atingir 15 milhões de habitantes. Também tinham como base alimentar o milho. E o trabalho era coletivo. E entre a sociedade maia, a gente vai ter a construção de templos, vai ter a construção de pirâmides, alguns sítios arqueológicos. Então essa é uma imagem aí que mostra, né, uma construção da civilização maia. E todos estes povos, os astecas, os maias e os incas, eles só deixaram de existir por conta da chegada dos espanhóis que vieram à América, consideraram esses povos inferiores por serem indígenas e acabaram dizimando a população e tomando conta do território. Tanto é que estes países que eu mencionei para vocês, Guatemala, Honduras, México, né, são países de língua espanhola. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, a gente vai conversando e a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Beijos, saudades!